Bom dia, meu nome é Tamorano. A gente vai fazer a apresentação da Vilma Keller e nosso tema é eucarionte, falar sobre as eucariontas, procariontes e a endossimbiose. Nosso grupo é formado por mim, Tamorano, o Arthur Gabriel, Gesiel e Antônio Alisson. Olá, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são as células. Para começar, a célula é a unidade básica de vida. Para você definir o que é ou não um ser vivo, a primeira coisa que devemos observar é se ele possui ou não células. Por isso, o vírus não é considerado um ser vivo, já que ele é acelular. Todas as células, sem exceção, é composto por uma membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Aí, dependendo do tipo de célula, seja eucarionte ou procarionte, podem estar organizados de formas diferentes. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre a célula procarionte, onde ela é um tipo de célula que não possui o seu núcleo definido, ou seja, seu material genético, que seria seu DNA, está disperso no citoplasma, que está solto lá, não tem um local específico para ele. Elas também não possuem organelas membranosas, como as mitocôndrias e o retículo endoplasmático. As células procariontes também possuem várias características distintas, incluindo elas a sua ausência de núcleo definido, como já citei. Temos elas também a ausência da organela membranosa, o seu tamanho que é pequeno, minúsculozinho, uma parede celular, reprodução assexuada e ribossomos, como também tem a sua mobilidade. Essas são algumas características que a célula possui, das suas importantes, né, que acaba distinguindo ela da célula eucarionte, que são as mais complexas, por exemplo. E é isso. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre as células eucariontes, que são aquelas que possuem um núcleo bem definido, delimitado por uma membrana e várias organelas, cada uma com a sua função específica. Dentre elas, podemos citar a mitocôndria, que é responsável pela geração de energia, o cloroplasto, que nas células vegetais é responsável pela fotossíntese, os lisossomos, que fazem a autofagia daquela parte da célula desnecessária para nutrir a célula, os centríolos, que geram a produção de cílios e flagelos, etc. São inúmeras organelas. Alguns organismos que possuem células eucariontes são a maioria daqueles que vemos no nosso dia a dia, como plantas, algas, o ser humano em si e vários outros animais. Olá, vou falar um pouco sobre a teoria da endossimbiose, que foi uma teoria popularizada pela Lynn Margulis, que fala justamente sobre organismos menores vivendo dentro de células maiores. Endo, que significa dentro, e simbiose, que significa junto. Na linha do tempo, nós vamos ter a procarionte ancestral sem núcleo, que mais tarde sofreria um processo de invaginação que acabaria por isolar material genético e formaria mais tarde a primeira eucarionte, né, com núcleo, envoltório nuclear e retículo endoplasmático. Essa eucarionte, por não ter a presença de mitocôndria, ela era anaeróbica e o seu processo metabólico ocorria sem a presença de oxigênio, né? A partir daí, elas acabam por integrar outros organismos aeróbicos, como a mitocôndria, que daria, em seguida, origem à célula eucarionte animal, né? Então, passaria a ter essa relação de simbiose, que uma depende muito da outra, né? Na mesma coisa aconteceu para a formação da eucarionte vegetal, em que a célula eucarionte, ainda anaeróbica, percebeu que haviam bactérias fotossintetizantes, que acabaram integrando essas bactérias para si, que mais tarde formaram os cloroplastos, né? Ou seja, basicamente o processo da endossimbiose, ele fala justamente que as primeiras células eucariontes sem mitocôndria e cloroplasto, ou seja, as células eucariontes com processo metabólico sem ar, anaeróbicas, perceberam organismos que possuíam uma forma muito vantajosa de produzir energia através do oxigênio e acabaram integrando esses organismos para si nessa situação de simbiose. Então, é basicamente isso. Bom, para finalizar, podemos dizer que nesse vídeo aprendemos tanto o processo das eucariontes, das procariontes e também da endossimbiose. Muito obrigado por terem assistido.